palavra que Deus colocou no meu coração essa semana, cara, é muito engraçado, porque quando eu penso num tema, às vezes, do que Deus está colocando no meu coração, a semana inteira eu olho e eu vejo pessoas falando sobre isso, pessoas passando sobre isso, pessoas postando sobre isso, e eu falo, aleluia, alereia, é de Deus, vou falar sobre isso. Antes de começar aqui, o diabo se levantou muito forte, São Paulo perdeu de 3-0 pro time do Vini. Então o problema não é esse, o problema é pro time do Vini, vou vir a semana inteira. Mas o louvor foi tão bom que já caiu essa barreira aí, aleluia. E a palavra, a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje é no filter, sem filtro. Você já pegou uma foto, já pegou o celular e lá no início do Instagram, rebobina, lá no início do Instagram o que tinha? Eu tirei essa foto e ela não tem filtro nenhum. Até hoje tem, né? Daí hashtag no filter, sem filtro. É como está. E várias pessoas pegam e postam uma foto linda, maravilhosa. E você olha, às vezes você fala, não, a pessoa colocou um filtro. A pessoa deu uma editadinha ali, porque hoje em dia é a coisa mais fácil você editar uma foto. E eu falei, caraca, velho, por que Deus que você veio com esse negócio no meu coração? E Deus, ele colocou no meu coração, ele falou, Otto, tem pessoas que elas têm colocado o filtro errado na foto errada. E hoje eu vim te dar um coach, uma mentoria sobre Instagram. Não, tô brincando. Mas você lembra quando começou o Instagram lá atrás, lembra aqueles filtros toscos que tinha? Lembra aqueles filtros que você olha hoje? Cara, você apagou um monte de foto, eu tenho certeza. Eu não posso ter sido a única pessoa que apagou muita foto, que postou a comida com filtro nada a ver e era um miojo, assim, tipo, tava mó feio, tá ligado? Porque eu no início era postar comida, né? E, cara, eu falei, tipo, eu lembro daqueles filtros. Só que muitas daquelas fotos, elas poderiam ter continuado no meu feed se ela não tivesse aquele filtro. Se eu simplesmente tivesse batido a foto, não tivesse colocado nenhum filtro, talvez aquela paisagem que ficou tosca podia ter ficado bonita. E eu vejo que muitas vezes a gente coloca alguns filtros na nossa vida. A gente coloca alguns filtros, não porque às vezes a gente quer. Às vezes você está passando por um story, e daí o que acontece? Você vê uma pessoa com um filtro muito maneiro. A pessoa tá lá com... daí tem vários, né? Segundou, é você com o filtro da Adidas, é você com o filtro de uma televisão na cara, é você... Cara, vários filtros. Essa semana eu vi um da dancinha que o cara fica assim, tipo... E daí você fica... Cara, todo mundo... Daí se fosse só pra você, pro teu amigo mais íntimo, cara, eu mandei um daquele, eu falei, cara, tive que fazer a dancinha, foi muito engraçado. E daí as pessoas postam um filtro e elas acabam o quê? Te influenciando. As pessoas, elas acabam te influenciando porque o filtro dela era muito legal. Só que você sabe que no fundo aquele filtro não é você. E às vezes nós usamos alguns filtros, e hoje eu fiz questão de fazer o meu story chamando a galera pra vir aqui sem usar nenhum filtro. E cara, na hora que eu fiz eu já fui passando pro lado assim, e falei, não, deixa quieto. Só que às vezes a gente coloca um filtro na nossa vida para esconder uma imperfeição, uma sujeira na camisa, alguma coisa que você não quer mostrar, você coloca alguma coisinha e você começa a colocar filtros na sua vida. Você começa a querer esconder algumas coisas da sociedade, mas você nunca vai conseguir esconder isso de você. E eu quero falar hoje um pouco sobre no filter. No filter, né? Mais certo para vocês. Cara, tem coisas na sua vida que você não precisa de um filtro. Otto, mas eu vou andar sem filtro agora? Não, espera, vamos conversar um pouco. E quando eu pensei nisso, eu pensei em alguns tipos de filtro. Qual tem sido o filtro que você tem usado para você? Qual tem sido o filtro que você tem usado para os outros? E qual tem sido o filtro que você tem usado para Deus? Porque quando eu falo de filtro, eu falo de uma visão. Eu falo de uma projeção, eu falo de você colocar o teu celular e você colocar algumas coisas em cima, não sei se você vai colocar hashtag sépia, hashtag preto e branco, hashtag não sei o que você usa, mas como você tem visto essas pessoas? Como você tem se visto? Como você tem se projetado? Como você tem visto as pessoas que estão ao seu redor? Como você tem visto Deus?
qual é o filtro que você tem usado? E eu quero começar falando sobre o filtro que a gente usa para os outros. E eu ouvi uma história esses dias, fictícia. Um aluno de fotografia, ele termina a faculdade, ele vai fazer o seu primeiro trabalho com o seu professor. E ele chega e tinha vários modelos. E todo modelo que chegava para ele fotografar, o que acontecia? Ele falava, cara, tua camisa tá suja. Cara, troca de camisa lá porque eu não posso fotografar, você tá sujo. Daí chega lá um cara todo bonitão, todo arrumadão, e daí ele foca bem no rosto do cara e fala, cara, você tá com feijão no dente, mano. Teu dente está sujo. E daí ele começa a ver, e daí ele fala, vamos para uma outra paisagem. E daí quando ele chega na paisagem, ele fala, cara, essa paisagem tá feia, esse lugar tá poluído, tá tudo nublado, não dá para usar. E daí chega de noite, ele pega e ele fala, professor, não tô conseguindo arrumar o foco aqui, e tudo que eu tô fotografando hoje tá muito feio. Essas pessoas vieram todas sujas, com a roupa rasgada, eles vieram aqui e eu não tô conseguindo fazer meu trabalho por culpa deles. E daí o professor olhou para ele, empresta a tua câmera. E quando ele pega a câmera do aluno, ele abre, ele fala, o problema não tá neles, o problema tá na sua câmera, a tua lente tá suja. E daí ele simplesmente vai lá e começa a limpar, e ele fala, ei, com qual lente você tem visto esses modelos? E às vezes eu e você usamos uma lente, às vezes eu e você usamos um filtro, e nós começamos a ver defeito nas pessoas. Você começa a colocar um filtro naquela pessoa, porque você pressupôs que ela era chata, que ela era metida, que ela era orgulhosa, que ela era soberba, que ela era isso, que ela era aquilo, mas no final das contas, o que estava errado era simplesmente a lente que você estava usando. Otto, como assim? Vamos pegar uma história bíblica. Samuel, ele chega na casa de Davi, e o que acontece? Algo simples. Ele começa a ver os irmãos, e com certeza que se eu fosse o cara que era para ser escolhido, também não seria escolhido, né? Baixinho, gordinho, jamais, né? Daí chega um cara forte, bombadão, e ele fala, é esse cara. E Deus fala para ele, cara, não é esse maluco. Vem o segundo, mais bonito, descolado, e Deus fala, cara, não é esse. E daí ele passa um por um, e daí daqui a pouco, simplesmente ele fala, pô Deus, mas passou aqui todos os caras, e não é nenhum, passou todos os filhos aqui. E Deus fala, você está com o filtro errado. Você está com o filtro que o mundo tem. Você está escolhendo pessoas para andar do seu lado, porque o mundo colocou um padrão dessas pessoas. Porque o mundo falou que dinheiro é mais importante, que status é mais importante, que um estilo de roupa é mais importante, que a pessoa falar de um jeito é mais importante. E você começa a escolher você se amoldando no padrão do mundo. Mas em Romanos fala que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Eu e você não devemos seguir o que o mundo fala. Porque se eu e você começarmos a escutar e a ver o filtro que o mundo usa, eu e você não vamos começar a ter a visão que Deus tem das pessoas. Quantas pessoas você deixou de se relacionar, quantos projetos você deixou de se engajar, porque simplesmente você estava usando o filtro errado. Porque simplesmente você julgou que aquilo ali não era bem daquele jeito. Não use o filtro errado. Ou se eu posso te dar uma dica, não use filtros. E daqui a pouco chega um menino, magrinho, baixinho, ruivo. E ser ruivo naquela época não era bom. Ser ruivo naquela época era como se você fosse uma ovelha malhada. Era como se você fosse o diferenciado. Cara, o menino é ruivo, sabe? E hoje é charme já, né? Se você é ruivo, glória a Deus. E daí simplesmente o que rolou? O improvável. O que ninguém queria era aquele que Deus via. Porque Deus ele não via Davi com o filtro que o mundo vê. Deus via Davi com o filtro que Deus usa. Deus via o coração de Davi, e quando as pessoas passavam por Davi, elas viam simplesmente um menino. Elas viam simplesmente uma pessoa que não podia dar nada em troca, porque o mundo ele quer algo em troca de você.
Mas Deus, Ele não queria nada em troca, porque Ele te amou primeiro. Ele te deu tudo que Ele tinha primeiro. E as pessoas, elas começam a usar, elas começam a ver pessoas do seu lado, porque elas usam o filtro errado. E daí quando você vê aquela história que Jesus, ele pega um cego e ele fala bem assim: ei, você está vendo direito? E ele fala: não, estou vendo pessoas como árvores. Ei, cara, você foi cego a vida inteira, por que a primeira coisa que você vê são árvores? Tem várias perspectivas desse texto, mas uma delas que eu quero trazer para você, às vezes pode ser bom essa árvore, mas de um outro jeito eu quero trazer hoje uma nova perspectiva para você. Quando aquele menino, ele vê uma pessoa como árvore, ele vê uma pessoa como ele pode tirar algo dela, como uma pessoa que simplesmente ele chega, ele pega um fruto e ele sai, ele vira as costas. Não veja pessoas como uma pessoa que pode te dar alguma coisa, veja pessoas como pessoas, porque se fosse para Jesus, para a pessoa continuar vendo pessoas como árvore, ele teria continuado vendo pessoas como árvore, mas ele começou a ver pessoas como pessoas, pessoas como quem tem sentimento, não via mais pessoas como números, não via mais pessoas como likes, não via mais pessoas com o filtro que o mundo vê, mas começou a ver pessoas como pessoas que têm um sentimento, como pessoas que amam, como pessoas que têm algo na vida delas. E eu e você precisamos entender, a ver o nosso próximo como Deus vê, com um filtro de amor, com um filtro de alegria. Nós precisamos entender que Deus, ele nos chamou para algo maior. E daí eu comecei a ver, e eu falei: cara, Deus, como que é o padrão de como eu tenho que ver as pessoas? E eu caí nesse texto, Samuel 18, 3 e 4. Jonatas, filho de Saul, assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Cara, olha que forte. Para selar essa aliança, Jonatas tirou o seu manto e entregou a Davi, junto com a sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Cara, olha que interessante. Davi, ele vai e ele mata Golias. Quando Davi chega diante de Saul, tá Jonatas do lado dele e Saul começa a falar um monte de coisas. Menino, você mandou muito bem, parabéns, cara, você foi muito bem. E daqui a pouco, Jonatas, ele podia ter assumido um sentimento no coração dele, que era inveja. Como que meu pai, que nunca dá parabéns pra mim, agora chega e o menino mata o gigante? Cara, eu vou perder meu trono. Eu era pra ser o próximo rei e esse menino tá se encaminhando pra ser o próximo rei. Só que Deus deu a visão correta. E ele, ali em outra versão, fala que a alma dele testificou com aquilo que ele tinha visto. E quando ele olha para Davi, ele não vê Davi com os olhos que o mundo estava vendo, mas ele vê Davi com os olhos que Deus estava vendo. E ele fala: ei Davi, eu tenho uma capa, eu tenho uma túnica e tudo que eu tenho, eu vou selar o meu amor, a minha alegria, te dando, te servindo, porque eu te amo como a mim mesmo. Você quer olhar as pessoas sem filtro? Comece a amar elas. E não ame elas simplesmente como você ama a si mesmo. E Jesus fala bem assim: ame o próximo como eu amei a igreja. Ele amou a igreja a ponto de dar a sua vida. E hoje eu estou falando um pouco sobre esse início de você amar o próximo sem ter um filtro. Porque dia após dia, pessoas elas te frustram, pessoas elas te magoam, mas você não precisa olhar para aquilo que ela faz. Comece a olhar para aquilo que ela é. Ei, Davi, ele errou muitas vezes, mas Deus, ele não escolheu Davi pelo que ele fazia ou pelo que ele deixava de fazer. Ele escolheu Davi porque ele tinha um coração, e coração fala sobre posição, e posição é quem você é. Ei, comece a se posicionar, comece a ver as pessoas por aquilo que você é. Ei, todo Davi tem um Jonatas, todo Elias tem um Eliseu, toda pessoa precisa ter uma outra pessoa para apoiar. Por isso que a palavra de Deus ela é clara: quando 2 ou mais estiverem ali, eu ordenarei a minha bênção, onde 2 ou mais estiverem, orarão e eu estarei junto. Você precisa de pessoas do seu lado. Você sozinho, você não é igreja, você é Cristo. Você com as pessoas, você é igreja, e igreja manifesta o poder de Deus na terra. Ei, se cerque de pessoas, mas que você possa ver as pessoas assim como Deus as vê. E continua. Tá, Otto,
aprendi como ver as pessoas, aprendi como ver o meu próximo, mas eu quero que você não tenha filtro para você se olhar e para você olhar Deus. Eu vejo pessoas dia após dia fazendo uma coisa: Deus, por que o outro? Por que ele sim e eu não? Por que o dele está dando certo e o meu está dando errado? E você começa a jogar um filtro para Deus. Você começa a ver Deus com filtro. E você fala bem assim: ei Deus, você está sendo injusto. Ei Deus, eu não entendo isso. Ele fala: você não precisa entender, apenas creia. E as pessoas começaram a colocar um filtro em Deus. As pessoas esqueceram que Deus é amor. Mas Deus, ele não é bobo. Não trate Deus como uma pessoa que você quer passar para trás. Cara, Deus, ele te vê o tempo todo. Só que Deus, ele está do seu lado. E ele olha para você com um amor. Ele te olha como filho. E às vezes você usa o filtro de Deus como Moisés usava. Você começa a ver Deus como Moisés via. Você começa a ver Deus como Abraão via. E você acha que o jugo que tinha sobre Moisés, o que Abraão tinha que fazer é para você fazer. Mas ele fala: ei, use o filtro de Jesus. Saiba que Jesus, ele já fez tudo para você. Ele já fez tudo por você. E você precisa usar esse filtro, não mais um filtro de condenação, mas um filtro de posição. Não mais um filtro de ódio, mas um filtro de amor. Não mais um filtro de morte, mas um filtro de vida. Porque às vezes você quer usar simplesmente algo que Deus deu para você. Só que Deus, ele não deu algumas coisas para você. Otto, como assim? Davi era para ele construir um império. Davi era para ele ser um conquistador. E eu já falei isso aqui. Só que Davi, ele fala: Deus, eu quero construir um templo. Ele fala: ei Davi, esse filtro não é para você. Isso aí não é para você. O que eu tenho para você é algo mais sublime. Esse teu sonho vai acontecer, mas não através da sua vida. O que eu tenho para você é muito sublime, é maior. Não perca tempo com isso, porque se você perder tempo com isso, você não vai conseguir chegar onde eu tenho o maior para você. E eu comecei a perceber que alguns filtros, eles começam a ser barreiras na nossa vida. Alguns filtros, eles começam a ser uma pedra que nos impede de chegar onde nós devemos chegar. Eu quero incentivar você nessa noite a usar o filtro certo na sua vida. E em Efésios 1:18 diz assim: oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo. Eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Eu oro hoje para que o seu olho tire esse filtro e seja iluminado pela palavra de Deus. E daí você começa a falar: Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Deus, e agora? Você começa a usar um filtro para você. Mas o melhor filtro para a sua vida é a palavra de Deus, é a Bíblia. Porque a Bíblia fala o que você pode, a Bíblia fala o que você tem, a Bíblia fala quem você é. E quando você usa a Bíblia como o seu óculos, como o seu ponto de visão, você começa a ir em lugares mais altos, porque você começa a usar a Bíblia como o melhor filtro para o seu irmão, a Bíblia como o melhor filtro para conhecer Deus e o melhor filtro para conhecer você. E as pessoas começam a falar: não, Otto, você não entende, eu recebi um diagnóstico de depressão. Eu falo: ok, você precisa tratar isso, mas a palavra de Deus diz quem você é. Eu não estou falando para você deixar de fazer o que seu médico falou, mas você precisa confiar muito mais na palavra de Deus do que no seu médico. Você precisa confiar muito mais em Deus do que no seu mentor. Você precisa confiar muito mais em Deus do que em qualquer outra pessoa, porque Deus, ele te constituiu rei e sacerdote. Deus, ele te deu uma posição. Deus, ele fala quem você é. E hoje, se você usa a palavra de Deus como filtro para a sua vida, você entende que o sucesso está em Deus. E Deus, ele deposita um sucesso na sua vida, e o filtro que você usa hoje é entender quem você é através da palavra de Deus. As pessoas não entendem porque simplesmente elas não deixaram que o olho, o coração, a alma dela fosse iluminada.
E Efésios fala isso: eu oro para que os olhos do seu entendimento, os olhos do seu coração sejam iluminados. E Jesus, ele fala bem assim: eu sou a luz, e vocês são filhos da luz. Agora que vocês têm essa luz no coração de vocês, agora que vocês foram iluminados, vocês iluminam pessoas. E essa semana me chamou muito a atenção uma foto que a Pri postou. É como se ela estivesse tirando uma máscara dela sorrindo, só que ela estava muito triste na foto. E ela fala ali no texto que era uma época que ela estava vivendo na vida dela. E às vezes eu e você usamos alguns filtros. Você está usando um filtro de alegria, mas lá dentro você está triste. Você está usando um filtro de satisfeito, mas você está insatisfeito. Você está usando um filtro para as pessoas poderem falar que você está bem e você não está bem. Porque hoje o lugar mais fácil para você mentir a sua vida é a rede social. Eu estava falando esses dias com o Daniel sobre isso. Cara, e a gente começou a falar, velho, eu posso estar quebrando o pau com a Giovana em casa. Cara, a gente pode estar falando um monte de coisa ali, brigando. E daqui a pouco eu vou e posto uma foto com um textinho bonitinho. Não! Cara, você está sendo hipócrita, você está sendo mentiroso, você está mentindo para você mesmo. Eu tô chamando a existência. Cara, para de ser mentiroso. Para de usar a Bíblia para cobrir você. Começa a entender que você precisa ser autêntico. Você precisa usar a verdade. E a verdade, ela veio para te libertar. Esse é o filtro que você tem que usar para a sua vida. Ei, se você está preso em algum sofisma, se você está preso em algum sentimento, se você estava preso em algum pensamento, a Bíblia, a verdade, Jesus veio para te libertar. E você não precisa mais usar filtros mentirosos. Você não precisa mais mentir para as pessoas que você está bem. Mas você precisa pegar a palavra de Deus e entender que você está bem nele. Em Deus tudo vai bem. Em Deus tudo vai bem. E o Daniel toda semana pergunta: Piá, como você tá? Ele: cara, tudo vai bem. Mano, tudo vai bem. Porque se não está bem, vai começar a ir. E eu falei: Deus, essa semana, cara, eu não sei qual dia da semana foi, mas foi o segundo ou terça. Cara, e eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo na minha vida. Cheguei na empresa, cara, alguma coisa no meu coração começou, cara, um sentimento ruim, assim. E depois eu cheguei em casa, troquei uma ideia com o pessoal, eu falei: cara, não tava bem hoje. E daí eu saí da empresa assim, mal. Cara, eu não sabia se o sentimento era de chorar, não sabia qual era o sentimento, mas era alguma coisa que estava me fazendo mal. Eu falei: e aí, Deus? Cara, eu tô mal. Só que eu não sabia diagnosticar o que era. Eu falei: Deus, eu não sei o que é, eu não quero saber o que é, mas eu quero que o Senhor venha com aquilo que eu sou. E Deus, ele me levou num texto, que é um texto muito famoso, que é Isaías 61, 1-3. O Espírito soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Otto, você está levando uma notícia muito boa. Você está levando uma notícia muito alegre. Você está levando uma notícia muito amorosa. E o diabo não está feliz com isso. E o que ele quer fazer? Ele quer te contrariar nos seus sentimentos. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Semana após semana eu atendo pessoas falando que o coração dela está quebrantado, está moído. Ei, não tem problema. Jesus venceu o mundo. Você precisa só se apegar na palavra de Deus. Você precisa usar o filtro certo, que é o amor de Deus, para anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
para consolar todos os que andam tristes, para mudar o filtro que aquela pessoa usa para a vida dela. Ei, você tem que ser a pessoa que aquela pessoa ela estava usando um filtro triste. Você fala, ei, deixa eu mudar esse filtro. Deixa eu mudar isso na sua vida. E dar a todos os que choram, para consolar todos os que andam em tristeza, e dar a todos aqueles que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo da alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. E esses serão chamados de carvalho da justiça. Eu e você, agora no Novo Testamento ele atualiza, eu e você somos chamados para ser embaixadores de Cristo. E ele fala bem assim, ei, você foi chamado para trocar o pranto de choro por um óleo de alegria. Eu e você fomos chamados, e daí tem uma musiquinha lá, não sei se vocês lembram. Eu estou trocando, de Isaías, depois vocês escutam, tá? E daí ele fala que eu estou trocando meu pranto por alegria, eu estou trocando minha tristeza e dor, eu estou pegando a vida, e é isso que eu quero falar para você nessa noite. Se você tinha alguma coisa na sua vida, algum filtro que estava errado, eu quero declarar que nessa noite você troca o seu pranto, você troca o seu choro, você troca o seu desespero por alegria. E ele fala sobre um óleo de alegria. Eu não estou falando para você pegar um óleo e sair ungindo todo mundo e falar, cara, estou trocando e agora eu vou te ungir com óleo de alegria. Não. Eu não preciso ungir vocês aqui porque Cristo fala sobre ungido, e eu e você, nós já fomos ungidos celestialmente por Deus. Só que nós precisamos entender que um filtro na nossa vida passou. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eis que tudo fez novo, e agora eu tiro você das trevas, eu te trago para a maravilhosa luz, para você começar a entender que o filtro que você usa na sua vida é Deus, o filtro que você usa na sua vida é Jesus, e você não precisa mais simplesmente sorrir para todo mundo porque você precisa mostrar alguma coisa, mas agora você sorri para as pessoas porque você entende quem você é através do filtro da palavra de Deus. Essa mensagem nada mais é para você entender que tudo aquilo que você precisa está na palavra dele, tudo que você precisa está no manual chamado Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus ela é espírito que fala com o nosso espírito. Eu não sei qual palavra você veio esperando nessa noite, mas uma coisa eu posso te dizer: se você usa o filtro certo para as pessoas, você usa o filtro certo para Deus, você usa o filtro certo para você, você vive uma vida sublime e genuína. Você começa a viver o seu ministério 100%, você começa a viver na sua empresa o 100%, você começa a viver no seu dia a dia o 100% de Deus, porque o que Deus tem para você não é uma vida de aparências. O que Deus tem para você é uma vida real, é uma vida posicionado em Cristo Jesus. Não viva de aparência. Não tente mostrar aquilo que você não é, porque é muito mais difícil. Se eu tentar forçar alguma coisa para você aqui, você vai falar, cara, você está forçando. Se eu tentar aparentar alguma coisa para você aqui, seja quem você é. Porque você sendo quem você é, Deus ele pode te usar na sua real essência. E eu sempre falo isso, se eu tento usar o filtro do fulano, do ciclano, do beltrano, eu vou ser uma cópia dele pro resto da minha vida. Mas se eu usar o filtro que Deus tem para mim, eu vou ser eu pro resto da minha vida. E eu vou poder multiplicar quem eu sou na vida dos outros. E isso é muito interessante, você entender que você não precisa ter um filtro. Você precisa ter Deus. Porque quando você tem Deus, você tem uma imagem correta das coisas. E quando você tem uma imagem, toda imagem, pega isso, toda imagem, ela vai gerar um sentimento. Todo sentimento vai gerar um pensamento. E todo pensamento, ele vai gerar uma declaração. E toda declaração vai gerar uma atitude. Simplesmente porque começou numa imagem. Já percebeu quando você começa a falar sobre alguma coisa? Você começa a ver uma pessoa fazendo academia. Essa semana eu estava vendo um filme. Daí estava eu e meu amigo. Estava vendo um filme. Mano, e no filme tava o Zac Efron e o The Rock. Cara, daí eu falei, mano, eu tava vendo.
E daí me gerou um sentimento. Eu falei, cara, aqui, né, os caras são bonitos. Gerou um sentimento. O sentimento gerou um pensamento. Eu falei, cara, eu acho que eu vou voltar pra academia. O sentimento fez eu falar pra minha esposa e pro meu amigo. Falei, cara, eu acho que eu vou fazer academia. E a semana eu fiz inscrição na academia. Uhul! Muito bom. Mas, vocês viram como é um exemplo simples? E, cara, eu falei pra eles, eu não tenho vergonha de abrir pra vocês, pô, o Otto passou mal essa semana. Cara, foi um sentimento que ele foi vencido na cruz. E quando eu abri a Bíblia, eu falei, cara, eu não preciso sentir isso aqui não é meu. Só que pessoas que não sabem lidar com isso, eu falo, ei, procura a gente quer conversar com você, mas procura um psicólogo, é legal conversar com um psicólogo também. Cara, eu tô falando sobre isso que é pequeno, mas às vezes o teu problema é outro. Você fala, cara, eu não tenho controle das minhas finanças. Cara, venha, converse comigo também, mas eu vou falar, procure um consultor financeiro, porque eu não sou o melhor consultor financeiro do mundo. Cara, então nós precisamos entender que nós precisamos de pessoas. Jesus, ele tinha 12 pessoas ao redor dele. Jesus, ele não veio sozinho, curou todo mundo, passou por tudo e falou, agora tudo está pronto, eu posso ir embora. Ele pegou pessoas para estarem com ele. Nos maiores planos, com maiores sucessos e os planos mais bizarros que já teve na história, todos eles tinham um time, todos eles tinham uma equipe. Só que nós aqui no Be The Church, nós queremos cuidar de você. Não que eu queira cuidar, te arrebanhar e falar, cara, fique aqui. Não, nós queremos cuidar do seu coração. Eu quero que você venha aqui e você tenha um sentimento novo e você vai abrir o teu coração pro teu pastor, pro teu líder, para quem te mentoria, não sei como que você chama. Cara, mas abra o seu coração para as pessoas. Não queira mentir, não queira expor, não queira aparentar. O que Deus tem para você é sublime. O que Deus tem para você é algo maior. E quando você tiver dúvida de quem você é, do que você pode, do que você tem, vá na palavra de Deus. Vá na palavra de Deus. E hoje eu quero te convidar a trocar alguns filtros na sua vida. Otto, mas eu já era uma pessoa sem filtro. Às vezes não. Otto, não, eu sou sem filtro, eu falo tudo para todo mundo. Eu falo, não é esse filtro que eu tô falando. Você está usando um filtro de soberba, de orgulho. Às vezes você usa um filtro e você nem imagina. Eu quero convidar você a trocar alguns filtros na sua vida, para que você possa viver o 100% de Deus. Eu quero convidar você a trocar alguns pontos de vista, a você limpar a sua lente nessa noite, e você começar a ver o mundo da maneira que Deus vê o mundo. Comece a ver as pessoas como Deus vê as pessoas. Não comece a ver pessoas como fonte de ganho, como fonte de alguma coisa. Comece a ser você a fonte para essas pessoas. Comece você a ser a pessoa que elas precisam, a resposta de oração delas. Só que para isso você precisa estar bem com Deus, você precisa estar bem com você, você precisa estar bem com o próximo. Use esses filtros. Porque às vezes você coloca, hoje eu estou no filtro alegre, hoje eu estou no filtro... Não, Cristo Jesus, ele já te deu todos os filtros, todos os frutos do Espírito. E fala sobre amor, alegria, paz, e você começa a reinar em vida. Você começa a viver o 100% de Deus para você. Quando você não é simplesmente mais o receptor, mas você é o doador, você se sente muito mais importante. É muito bom receber um carro. Eu já recebi um carro. Mas o dia que eu dei o meu primeiro carro para alguém, cara, eu falei, velho, eu dei um carro, mano. E agora eu vou andar de Uber. Eu não tinha outro carro, não. Cara, é muito bom você receber um carro, mas você poder dar um carro é muito bom. Melhor é dar do que receber. Hoje você não veio nessa noite simplesmente para você aprender a receber mais. Você veio para aprender a semear na vida das pessoas. Sabe por quê? Se você semeia na minha... Eu tenho alguns amigos que é muito engraçado, né? A gente vai pagar a conta no almoço. Não, eu pago. Deu outro. Não, eu pago. Eu pago. Daí um dia o maluco falou, cara, para com essa falsa humildade. Eu falei, irmão, não é falsa humildade.
Ele, como assim? Falei, reis eles não trocam favores, eles trocam presentes. Quando Jesus nasceu, os magos chegaram com presentes. Lembre disso, você é um rei. Você não troca favor, você troca presentes. E um presente nunca é esperando algo em troca. Você é o doador. Você é aquele que tem um filtro de generosidade. Você é aquele que tem um filtro da gratidão. Poto, mas tem horas que eu não consigo. Usa o filtro da paciência, da mansidão. Deus, Ele te deu filtros. Mas os filtros dele, não use os filtros desse mundo. Porque nós não somos esse mundo. Amém? A palavra foi simples hoje, mas eu queria que vocês recebessem no coração de vocês. Eu queria que vocês, cara, saíssem com esse sentimento de quem nós somos, sabe? Era algo que estava fervendo no meu coração. E é algo que eu quero pra vocês. Eu quero que quando as pessoas vejam a galera do Be The Church, cara, quando a gente tá junto, a gente é Be The Church, né? Então, por favor, quando eles verem vocês, a galera do Be The Church, o pessoal da igreja, o pessoal de não sei aonde, eles vejam, eles não vivem de aparência. Cara, a alegria deles é completa. João fala, né? Que nós temos uma alegria completa. Tem pessoas que têm uma alegria incompleta. Eu e você temos uma alegria completa. Felicidade não é para todos os dias, porque felicidade é um sentimento. Alegria é constante, porque é você, é uma posição, é quem eu sou. Eu sou alegre, por isso estou feliz. Amém? Comece a viver intensamente a palavra de Deus. Comece a usar os filtros que Deus te deu. Comece a usar tudo que Deus deu na sua mão, porque você vai ver as coisas fluindo na sua vida. Na área espiritual, emocional, em todas as suas áreas. Às vezes você vai estar lá no trabalho com alguém, você vai estar empreendendo, você vai estar falando, e as pessoas vão falar, cara, por que você é tão alegre? Cara, porque na minha vida existe um óleo de alegria. Cara, eu quero isso. Cara, então deixa eu orar com você. Vamos começar a ser mais ousados. Vamos ser as pessoas que as pessoas vêm, pedem conselho, pedem oração, porque existe algo em nós. Cara, Jesus está voltando, só que eu quero ser participante. Eu quero ser a pessoa que, cara, Deus, estou te ajudando. Por mais que eu não esteja, às vezes eu falava, pai, eu estou te ajudando aqui, trocar o óleo do carro. Ele falava, então vai lavar essa esponja. Nada a ver, tá ligado? Eu falava, por que eu tô lavando a esponja? Era pra não atrapalhar ele, mas eu me sinto ajudando Deus. Cara, e é isso aí, sabe? Ajude Deus a lavar a esponja, não sei. É besta, mas eu sei que... Às vezes eu só penso e falo, mas beleza. No filter. Obrigado.